Bom dia, sétimo ano. Vamos lá, a correção da nossa atividade de ontem, tá? Essa atividade aqui é uma atividade sobre o conteúdo do ano anterior, no caso, o conteúdo de vocês do sexto ano. Ela começava assim, ó, para vocês colocarem o nome de vocês. E aí a primeira pergunta já era uma pergunta sobre o que vocês se lembravam do ano anterior, os conteúdos marcantes para vocês, né? Então essa era uma pergunta de cunho pessoal. Na segunda pergunta, eu já falava daquela teoria da evolução que nós estudamos, sobre os ancestrais do Homo sapiens, que nós estudamos desde os australopitecos até o homem de Neandertal. Nós até lemos aquele livro sobre isso. Então, aqui você poderia colocar australopitecos, Homo habilis, Homo erectus ou homem de Neandertal, que foram os 4 ancestrais do Homo sapiens que nós estudamos, tá bom? Na terceira pergunta, aqui eu perguntava para você sobre os reinos africanos. Ano passado nós estudamos alguns reinos africanos, vocês poderiam citar algum desses reinos, tá? Então, no passado nós estudamos o reino Aksum, o reino Kush e o reino Garamantes. Então, vocês poderiam citar um desses 3 reinos. Só que esse conteúdo de África é um conteúdo que eu quero até voltar com vocês no sétimo ano, porque foi um conteúdo que nós estudamos bem rapidinho e é um conteúdo que necessita de mais tempo para a gente estudar, para conhecer um pouco mais, tá? Não só esses 3 reinos, como também outros reinos africanos que existem que são muito legais, como o reino de Gana, o reino Mali, entre outros, tá bom? Aqui, na outra pergunta, nós temos assim: sobre os gregos antigos, 2 principais cidades da Grécia. Lembra de Atenas e Esparta? Era isso que vocês iam colocar aqui. Roma Antiga, 3 grandes períodos da história romana. É o que eu bati na tecla com vocês. Quais são os 3 grandes períodos da história romana? Monarquia, república e império. Na outra pergunta, também há algo que eu falei bastante no passado com vocês sobre as transições desses 3 períodos, né? Como foi a transição da monarquia para o império? Como foi a transição do império para a república romana? E aí, lembra quando eu expliquei por que acabou a monarquia romana? É porque durante a monarquia romana, o rei tentou derrubar o Senado romano, né? Mas, na verdade, o Senado romano não conseguiu ser derrubado e ele acabou tirando o rei do poder e se manteve lá na política romana, né? Então, na verdade, o motivo do fim da monarquia foi porque o rei tentou derrubar o Senado, mas o Senado acabou derrubando o rei, tá? Na próxima, com o fim do Império Romano, veio o período medieval. E nesse período a Europa ficou dividida em feudos. O que é um feudo? Então, o feudo é uma grande propriedade de terra, e essa propriedade de terra é administrada por um senhor feudal, tá? Esse senhor feudal tem vários servos, que são pessoas a quem ele concede um pedaço de terra, e em troca essas pessoas lhe juram fidelidade e pagamento de impostos, tá bom? Próxima é sobre Esparta. Falamos muito sobre a educação dos meninos em Esparta, que era bastante voltada para a área militar, para a guerra, para a preparação para a guerra. Esparta focava nisso, nas guerras, tá bom? Atenas, em Atenas surgiu uma forma de governar que é utilizada até hoje. Qual? Falamos bastante sobre isso também, que foi a democracia. Em Atenas foi o lugar que surgiu a democracia. Sobre os egípcios, que foi algo que nós falamos logo no início da quarentena, se eu não estou enganada. Sobre os egípcios, explica o que seria o processo de mumificação. Então, o que é mumificar? Mumificar é você pegar o corpo de alguém e embalsamar. É você... Na verdade, não sei se é a palavra certa embalsamar, mas é um processo que os egípcios faziam com seus mortos, pelo qual eles preservavam o corpo desses mortos o máximo possível. Então, era um processo que durava dias e que era bastante oneroso, bastante caro. Então, só os faraós e a nobreza egípcia faziam esse processo de mumificação, que é o processo de preservação do corpo do morto, tá? Porque os egípcios acreditavam na vida após a morte. Lembram disso? Pois é. Ainda em Roma haviam patrícios, plebeus e clientes. Quem eram os patrícios? Os patrícios eram os
principais de Roma. Eles eram como se fosse a nobreza. Eles eram descendentes dos fundadores de Roma, tinham bastante privilégios e participavam da política romana. Em Atenas, existia escravidão por dívida. O que é isso? O que é escravidão por dívida? É você se tornar escravo por você não conseguir pagar a sua dívida. Então, não consegui pagar minha dívida, digamos, com o professor Fernando. E aí eu me tornaria escrava do professor Fernando por causa dessa dívida até conseguir pagá-la, tá? Aí eu coloquei aqui uma pergunta também pessoal. Sentiu muita dificuldade em responder as perguntas acima? Qual o assunto mais difícil? Aqui também é uma pergunta pessoal que vocês iam me responder. Aí, a partir desse questionário, eu vou avaliar como vai ser o nosso processo de revisão. Tá bom, meninos? E essas semanas, esses primeiros dias, né, do início do ano, nós vamos estar revisando esse assunto do sexto ano para a gente chegar no sétimo potente, para a gente saber tudo do sexto ano, ou melhor, o que foi de mais importante do sexto ano e tá aprendendo o assunto novo do sétimo da melhor maneira. Porque para você aprender o assunto do sétimo ano, você precisa saber bem o conteúdo do sexto, porque em história tudo se liga, tá? O assunto do sexto ano tá ligado com o do sétimo, assim como o do sétimo tá ligado com o do oitavo. Então, quanto antes vocês entenderem isso, melhor. Corrigido o exercício, o que eu vou falar para vocês? No próximo take aí, que eu vou aparecer só eu vou explicar para vocês o que nós vamos fazer na semana que vem, tá? Uma coisa muito legal. Então, meninos, o que acontece? No outro vídeo, esqueci de tirar a máscara. Na semana que vem, na sexta-feira, tô gravando essa aula na quinta-feira para mostrar para vocês amanhã. Vocês estão assistindo essa aula, então, na sexta-feira, da primeira semana. Na outra sexta, vocês irão fazer uma apresentação para mim sobre um conteúdo específico que eu já vou dar para vocês, tá? Essa apresentação, ela vai funcionar como se fosse um seminário, tá? Mas não é nada elaborado, nada que vocês precisem fazer cartaz, nada que vocês precisem fazer slide, nada disso. Vocês apenas precisarão se apresentar para mim. Como vocês farão isso? Perdão pelo barulho. Como vocês farão isso? A gente vai fazer uma videochamada na sexta-feira. Já estou marcando com vocês hoje que na sexta-feira da semana que vem, que vai ser dia 29, nós vamos ter um encontro marcado online, tá bom? Eu ainda vou avisar para vocês qual horário que vai ser, mas vai ser pela parte da tarde, tá bom? Pela parte da tarde, então, será a apresentação de vocês. Tia, vai todo mundo se apresentar? Não. Eu vou escolher do pessoal que está online quem vai se apresentar para mim na sexta-feira, tá bom? Porém, a pesquisa, ela deve ser feita por todos. Todos vão fazer a pesquisa, todos vão se preparar como se fossem se apresentar, tá bom? Todos vão se preparar. Só que vocês só vão saber quem vai se apresentar na sexta-feira. Ou seja, todo mundo vai ter que participar da videochamada na sexta-feira à tarde para poder se apresentar para mim, tá bom? E aí lá no dia mesmo eu vou escolher quem vai apresentar. Não se preocupem porque não é um assunto desconhecido de vocês. O tema da apresentação de vocês vai ser Roma Antiga. Eu vou dar para vocês os tópicos para vocês pesquisarem, bem simplificado. E cada tópico vai ser explicado por uma pessoa. Se eu não me engano, eu separei 7 tópicos, portanto serão 7 pessoas que irão se apresentar. Apresentações básicas de 5 minutos para cada um desses tópicos. Cada pessoa, então, vai falar durante 5 minutos. Que vai ocupar certinho o tempo de uma aula, que é o tempo de 50 minutos, tá bom? 7 pessoas se apresentando dá ao todo 35 minutos, se forem falar de 5 minutos. Mais 15 minutos para todo mundo entrar, para a gente se preparar, tá bom? Então, na próxima tela que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar os 7 tópicos que é para vocês pesquisarem. Lembrando, todos vão pesquisar, só que somente 7 pessoas eu vou escolher para se apresentar. Aí lá na hora eu vou falar assim, fulano, apresente o tópico 1, ciclano, apresente o tópico 2 e assim por diante. Portanto, tem que estar todo mundo preparado. Essas pessoas que se apresentarem agora,
em outro momento que eu fizer novamente seminário assim, não vão precisar se apresentar de novo. Aí eu vou escolher outras 7 pessoas e assim por diante. Isso vai virar uma prática nossa, porque é importante que vocês saibam se expressar e saibam explicar o conteúdo que vocês estão estudando. Nessa semana o conteúdo vai ser de Roma, que é um conteúdo do ano passado, mas ao longo do ano vão ser conteúdos novos, tá? Então é isso, pessoal. Aí na próxima tela eu vou mostrar para vocês quais são os tópicos para vocês pesquisarem. Então já comecem a pesquisar desde hoje, que na sexta-feira, dia 29, vocês irão se apresentar, beleza? Então, pessoal, os tópicos que vocês vão pesquisar são os seguintes. Vai estar passando aí na tela, se der tudo certo, minha edição. Quando surgiu Roma, onde surgiu Roma e os 3 grandes períodos da sua história. Esse é o tópico 1. Tópico 2, as classes sociais de Roma, que é a pirâmide romana, tá? Ou seja, cada camada social explicadinha. Terceiro tópico, as instituições republicanas. Você vai explicar o que foi o Senado, o que foi a Assembleia e o que foi a magistratura. Você vai explicar a função de cada uma dessas instituições. E o quarto tópico, você vai explicar o Império. Ou seja, o que aconteceu no Império de mais importante, principais imperadores e por que acabou. São 4 tópicos que vocês vão pesquisar. Todo mundo vai pesquisar todos os tópicos. E no dia da apresentação eu divido, tá bom? Vocês vão me perguntar isso. Tia, é para entregar a pesquisa para a senhora por algum lugar, escrita? Não, você vai fazer no seu caderno, você vai escrever lá pesquisa de história, você vai colocar todos os tópicos, como eu pedi, explicando o que eu pedi para explicar, e aí você vai deixar no seu caderno. Quando for no dia da apresentação, isso tem que estar pronto, porque você vai usar o seu caderno para lhe auxiliar, tá bom? Então você vai deixar, e eu vou avaliar vocês de surpresa, né? Porque ninguém sabe quem eu vou escolher. Então, tem que estar todo mundo pronto, tá bom? É isso.